Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo final de semana que terminou, por termos oportunidade de descansarmos nos nossos trabalhos, convivermos com a nossa família e irmos para a igreja. Abençoe esta nova semana, abençoe os nossos trabalhos, estudo, tudo o que fizermos. Que nós possamos, em tudo o que fizermos nessa semana, honrar e glorificar o Teu santo nome. Envia, ó Deus, Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já fez alguma vez na vida uma caminhada ou mesmo uma corrida? Uma vez nós fizemos aqui uma trilha junto com o pessoal da igreja. E algumas pessoas levaram uma imensa mochila cheia de comidas e era muito pesada. Isso atrapalhou muito a sua caminhada. Imagine então você correndo 40 quilômetros. Pior ainda, imagine aqueles que fazem competição, onde precisam correr, nadar e andar de bicicleta. A pessoa precisa ter um mínimo de peso em seu corpo para aguentar a maratona. É sobre isso que o autor de Hebreus fala conosco hoje. Ele já deu muitos exemplos de homens e mulheres do Antigo Testamento que foram fiéis a Deus, mesmo enfrentando problemas, aflições e perseguições. Vários foram mortos por causa da sua fé. Essas pessoas que passaram por este mundo correram a corrida proposta por Deus para as suas vidas, com os seus momentos de alegria e com as suas dificuldades, mas permaneceram firmes na fé e hoje são testemunhas para nós de que a vida vivida para Cristo e na fé em Cristo nos faz vitoriosos e nos leva ao final para a vida eterna nos céus. Esses homens e mulheres que ele citou no capítulo 11 como exemplos de fidelidade a Deus e as promessas que ele nos fez, testemunharam a fidelidade de Deus e não a sua própria perfeição. Eles encorajaram e encorajam a igreja hoje a confiar na mesma promessa divina que os sustentou nas aflições, dificuldades e perseguições. Essas pessoas testemunham para nós, através da história, através da lembrança que nós temos da vida deles. Para nós que somos cristãos no século 21, como é maravilhoso confiar no amor perdoador de Deus em Cristo e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, como fruto da fé em um mundo não cristão e totalmente corrompido pelo pecado. Agora o autor de Hebreus diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós. O autor de Hebreus vê a nossa vida como uma maratona, uma corrida. Nós estamos correndo por ela dia a dia, mês a mês, ano a ano. Para uns, a maratona é menor, morrem cedo. Para outros, é longa, morrendo em idade avançada. É importante lembrarmos que nós somos salvos única e exclusivamente porque Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e lá na cruz levou sobre si mesmo como nosso substituto todo o peso da ira e do castigo eternos de Deus no lugar de todos os seres humanos. Ele levou sobre si mesmo a nossa culpa e pagou a nossa dívida com Deus.
Toda pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador tem o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna, como diz Efésios capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quando Jesus Cristo entra em nossas vidas, Ele muda a nossa natureza. Na fé, não queremos mais fazer o pecado e queremos servir e adorar a Deus em tudo o que fazemos, falamos e até pensamos. O fruto necessário de quem crê em Cristo como seu Senhor e Salvador é viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Como mudamos de vida por causa da fé? Agora dizemos juntos com o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21, o meu viver é Cristo. Nesta nova vida, o autor de Hebreus diz que não é para ficarmos enchendo a nossa vida com pesos desnecessários e que atrapalham a nossa vida de fé em Cristo. Ele diz primeiro, o peso que ele fala aqui não é necessariamente algo mal ou pecaminoso em si mesmo, mas é qualquer coisa que atrapalha, desacelera, distrai ou sobrecarrega a nossa vida em nossa jornada, em nossa maratona, em nossa caminhada ou corrida de fé em Jesus Cristo rumo aos céus. O peso varia de pessoa para pessoa, pois depende do que rouba as nossas forças ou onde nós colocamos a nossa atenção espiritual. Muitos chamados cristãos nos dias de hoje dizem que não tem mais tempo para ler a Bíblia em casa, para orar e muito menos para participar da igreja, porque estão envolvidos com outras coisas deste mundo, podendo ser o trabalho, a diversão, as amizades. Esse é o peso que Hebreus fala, que atrapalha a nossa vida de fé e serviço a Cristo. Tudo isso é peso que faz com que nós desviemos a atenção do mais importante e da única coisa que levaremos esta vida quando morrermos, Cristo, e a nossa fé nele. E isso nos garante o céu. Quem não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, ou não tem tempo para Cristo, quando morrer, não estará com Cristo no céu. O autor de Hebreus diz, livre-se de tudo que atrapalha o seu estar com Deus e a sua vida santificada. Coloque como prioridade em sua vida Cristo, a palavra de Deus, a oração, a igreja, na certeza de que as outras coisas Deus vai abençoar você. Portanto, abandonar os pesos não é uma maneira de comprar o favor de Deus, é consequência de que nós já pertencemos a Cristo, nós somos cristãos. O cristão pode perguntar, o que está dificultando a minha confiança em Cristo? Ou o que está me prendendo ao pecado? O que está ocupando o lugar que pertence à palavra de Deus e à igreja em minha vida? Segunda coisa que atrapalha a nossa caminhada ou nossa corrida é o pecado. O texto reconhece uma realidade fundamental da fé cristã. O cristão ainda luta contra o pecado. O cristão não deixa de ser pecador simplesmente porque foi justificado, salvo pela fé. Ele vive simultaneamente como pecador e como justificado pela fé em Jesus. Por isso a vida cristã é uma vida de arrependimento diário. O cristão não precisa esconder o seu pecado diante de Deus. Ele o confessa e se apega à promessa do perdão em Cristo. Isso impede as distrações, duas de maneira especial. Primeira coisa é o legalismo. Alguns legalistas dizem assim, e erradamente, preciso vencer suficientemente o pecado para Deus me aceitar. Está errado. Deus te aceita mesmo sendo pecador, na fé em Jesus Cristo como seu Senhor. Segundo, antinomianismo, ou
como Deus me perdoa o pecado não me importa mais. Eu posso pecar e não vai dar em nada porque Deus sempre me perdoa. Hebreus 12:1 rejeita as duas coisas, tanto o legalismo como essa prática de dizer assim que como cristão eu posso pecar à vontade. O perdão é gratuito, sim, mas o pecado continua sendo algo do qual o cristão deve fugir. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:1-4. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De maneira nenhuma. Como nós viveremos ainda no pecado, nós os que morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em uma nova vida. E essa nova vida é uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. De maneira nenhuma queremos viver em pecados. O que o autor diz é que não podemos encher a nossa vida de pesos e de pecados que pesam em nós e nos impedem de vivenciarmos nossa fé em Jesus, na esperança da vida eterna e o amor de Deus em nossas vidas. Isso atrapalha a nossa vida cristã e a nossa corrida aos céus. E se temos algo que atrapalha a nossa vida com Cristo e nos leva ao pecado, é para jogarmos fora, nos desfazermos. Lembre, estimado irmão e irmã, dos exemplos que vimos nos últimos dias nas devoções. Vários perderam até a vida por causa de Jesus, mas ganharam a vida eterna nos céus. O autor diz que o pecado que firmemente se apega em nós, isto é, o pecado que nos envolve, significa que facilmente o pecado nos cerca, que nos assedia e que nos emaranha em suas pernas, ao ponto de nós ficarmos enrolados com as coisas deste mundo e não termos mais tempo para Deus, sua palavra, oração e igreja. No contexto de Hebreus, o pecado principal em pauta aqui é a incredulidade e o desânimo espiritual. Por outro lado, o autor diz para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã não é descrita como um passeio rápido, mas como uma prova de resistência profunda. Com perseverança é a firmeza da fé sob pressão. Perseverança é a capacidade de suportar a carga sem desistir. Hoje se usa o termo resiliência, isto é, a capacidade espiritual de continuarmos a nossa vida de fé, dedicada e comprometida com Cristo, com a palavra de Deus, com a oração e com a igreja, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando estamos cansados e sobrecarregados, na certeza de que Deus sabe o que está acontecendo, Deus está junto de nós, Ele está nos amparando, protegendo, abençoando e dará forças para continuarmos firmes na fé até o fim. O objetivo de todo corredor é chegar ao fim e ganhar a coroa de vencedor, não é? O objetivo do cristão também é chegar ao fim da sua vida aqui na terra e ganhar uma coisa muito preciosa, a coroa da vida eterna nos céus. Como diz Jesus em Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém. Façamos a oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em Cristo nós já temos a salvação. Não deixe, ó Deus, que nada nos atrapalhe a nossa caminhada de fé rumo aos céus. Tira de nós todo o peso das preocupações com esta vida, das tentações para fazermos o pecado, e que nós possamos colocar Cristo, palavra de Deus, a oração e a igreja como nossas prioridades na vida. Que possamos continuar a nossa caminhada de fé, mesmo enfrentando problemas e dificuldades, e que um dia todos nós possamos estar contigo na vida eterna nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria.
Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.